Olá, mais uma aula hoje sobre nutrição e estaremos falando então um pouco sobre os nutrientes. Então hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho alguns nutrientes como proteínas, lipídios, carboidratos e minerais. Vitaminas, eu vou fazer uma aula apenas de vitamina porque é um conteúdo mais extenso, a gente vai estar conversando um pouco mais sobre vitaminas. E na aula de hoje nós vamos estar falando então sobre alguns desses nutrientes. Então vamos nós à nossa aula de hoje. Muito bem. O primeiro tópico que nós vamos estar falando é sobre os carboidratos. Quando a gente fala em carboidratos, a gente imagina aí essa imensidão de coisas gostosas, coisas deliciosas que a gente gosta, que são saborosas. Então nós vamos estar pensando, refletindo um pouquinho sobre os carboidratos. Mas o primeiro ponto, nós vamos estar falando qual a função dele, para que ele serve? Por que nós precisamos estar comendo carboidrato? Primeiro, porque ele fornece energia rápida. Então, quando a gente está precisando de algum tipo de energia rápida, a gente vai ingerir os carboidratos. Os carboidratos, eles são transformados em glicose, alguns deles muito rápido, que nós vamos estar vendo, e isso aí produz uma energia para o nosso corpo. Em segundo ponto, também, ele vai fornecer essa reserva energética para o organismo. E essa reserva energética ela vai ficar armazenada no fígado, nos rins, no músculo esquelético. Então, a função básica delas, duas funções básicas desses nutrientes. Primeiro, o carboidrato, é exatamente essas duas. Então, quando a gente pensa em necessidade energética do organismo, rápida, a gente pensa em carboidratos. Muito bem. Então, nós vamos agora estar falando um pouco sobre essa classificação dos carboidratos. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. E aí nós vamos estar falando, dando uma relembrada, dando uma, vamos dizer assim, vamos estar falando um pouco sobre esses nutrientes, sobre esses tipos de nutrientes. O que é um monossacarídeo para a gente começar? Bem, os monossacarídeos, desculpa, são carboidratos simples, eles atuam em blocos. A partir desses monossacarídeos que vamos dar origem a outros carboidratos mais complexos. Então, por exemplo, a glicose, a frutose, a galactose são tipos de monossacarídeos. Mas, quando a gente fala em disacarídeos, aí a gente já vai ter duas partes, o di, então nós vamos ter carboidratos formados por dois monossacarídeos. E por aí vai. O próximo a gente vai falar dos polissacarídeos, então são mais de dois carboidratos. Então, um exemplo de disacarídeos, a gente vai ter a sacarose, que é formada por dois monossacarídeos. Então, a sacarose, que é a glicose mais frutose, a maltose são duas moléculas de glicose, lactose, uma molécula de glicose e outra de galactose. Então, esses aqui são tipos de disacarídeos. Então, nós vimos que os monossacarídeos, eles são formados apenas por um tipo de molécula. Os disacarídeos, a gente vai ter duas moléculas de mono. E o terceiro tipo aqui de carboidrato, que são os polissacarídeos, esses já são carboidratos mais complexos. São formados por vários monossacarídeos unidos entre si. E aí, como exemplo, a gente vai ter o amido, que nós conhecemos, a celulose, o glicogênio. Então, polissacarídeos são carboidratos mais complexos. Nós estaremos vendo aqui o que são carboidratos complexos, Então, a gente observando esse slide aí, nós vamos ver que temos carboidratos complexos, que são chamados de bons, e os carboidratos simples, que são os ruins. Se a gente observar, os ruins, os simples, são os mais saborosos.
Os complexos, né, que são os melhores, esses já não são, a gente normalmente já não acha tão saborosos, né? Então a gente precisa entender isso daqui, porque esse slide aqui acaba gerando pra gente assim, uma ideia ampla do que é bom e do que é ruim, né? Do que a gente se alimenta de ruim e o que a gente se alimenta de bom. Então vamos começar falando do ruim, né? O carboidrato simples. Aonde a gente vai encontrar esses carboidratos simples? Em doces, né, que são deliciosos, cereais, normalmente esses cereais açucarados. Então, às vezes a gente imagina, não, meu café da manhã é com cereal, mas aí você compra aquele cereal bem açucarado. Isso aí você já começa a ingerir um carboidrato ruim. O ideal são aqueles cereais sem açúcar. Então, é importante a gente observar isso. Refrigerantes e bebidas doces, pães refinados. Quer dizer, todos esses a gente acha uma delícia, são deliciosos, porém, eles não são considerados carboidratos bons para o organismo. Agora, por que eles não são bons? Primeiro, porque ele é pobre em fibras e nutrientes. Segundo, ele tem um alto índice glicêmico. O que é um índice glicêmico? É a velocidade que aquele açúcar, quando chega no sangue, ele é transformado em glicose. Ele é transformado aí em, vamos dizer assim, aumenta rapidamente a glicemia. O que é glicemia? É a taxa de glicose no sangue. Então, quando a gente fala que um alimento ele tem um alto índice glicêmico, significa que ele é rapidamente transformado em açúcar e fica circulando no nosso sangue. Então, o alto índice glicêmico desses carboidratos tornam ele um carboidrato ruins, ok? Calorias vazias que acabam sendo convertidas no que a gente mais odeia, né? Que é a gordura. Alto nível de glicose no sangue, e aí começa a dar aquele sentimento, né, de cansaço, de moleza. Muito bem, então agora a gente já conheceu os carboidratos ruins, nós vamos estar vendo agora os carboidratos bons. Pães de grãos integrais, cereais em farelo, vegetais verdes, frutas frescas, esses são os considerados carboidratos bons. Por que eles são bons? Porque são ricos em fibras e nutrientes, tem um baixo índice glicêmico, quer dizer, ele demora a ser transformado em açúcar. Ajuda você a se sentir completo, com menos caloria, então ele dá aquela sensação de saciedade e estimula naturalmente o metabolismo. Então, a gente aqui teve essa imagem, né, para a gente estar refletindo, né, qual tipo de alimento aí é bom e é ruim para o nosso organismo. Muito bem. Agora, existe, né, o que a gente vai falar, a carência de carboidratos, principalmente em dietas prolongadas, com jejum, aquele jejum prolongado, né, aquele jejum que o indivíduo fica muito tempo sem se alimentar, ele acaba sentindo consequências, falta dessa energia no organismo. E aí, quais os sintomas? Fraqueza, tremores, as mãos frias, nervosismo, tonturas. Isso daqui vai ocorrer quando a ingesta de carboidrato ela é muito diminuída, às vezes se torna até radical, né? Não vamos ingerir nada de carboidrato, zero carboidrato. Só que essa carência, né, ela pode apresentar alguns sintomas. É importante, né, que a gente vai observar que quando se diminui essa ingesta, o organismo ele começa a abrir mão, a pegar, né, aquelas reservas. É esse o objetivo aí da dieta. Quando a gente diminui a ingesta, o organismo ele não vai parar porque você não está ingerindo. Se eu não estou ingerindo nada que vá ser transformado em energia, ele tem que dar o jeito dele. E é aí que entra a parte boa. Ele começa a utilizar-se das reservas, olha, de tecido adiposo. E aí vai provocar o que a gente mais vê, que é o emagrecimento, ok? Muito bem.
Da mesma forma, né, eu não coloquei aqui, mas da mesma forma a gente pode pensar, né, no excesso de carboidratos. Então, sem comentários, né? O excesso de carboidratos, ele pode causar, além da obesidade, o aumento do nível de colesterol, porque são alimentos que a gente acaba ingerindo e que vão sendo transformados em glicose, que vão se acumulando em forma de gordura. Então, fica a dica aí pra gente pensar. Eu coloquei aqui apenas alguns, porque tem muitos, né? Então, eu coloquei alguns, dois, eu acho, que são considerados adoçantes naturais. O primeiro é a frutose, né? Que ela é calórica, mas ela é presente nas frutas, no mel, né? Melaço. Tem um alto índice glicêmico, que eu já expliquei o que é o índice glicêmico. Então, essa velocidade com que aquele carboidrato é transformado em glicose. Então, a frutose. E diabéticos têm que ter um consumo moderado. Então, a gente às vezes, né, observa em algumas dietas, e aí vem, olha, uma fruta pequena após o almoço, uma fruta pequena, meia fruta em tal horário. Por que isso? Porque a gente às vezes acha assim, não, porque é fruta, eu posso comer à vontade. Só que não. Mesmo nas frutas, a gente está vendo que nós vamos encontrar frutose. A frutose, então, ela já é um adoçante natural do organismo. Então, diabéticos, principalmente, precisam ter um consumo moderado de frutas. O outro adoçante natural, que é conhecido aí por vocês, é a estévia. A estévia, ela é comercializada, tem esse nome mesmo aqui, ó, de estévia. Ele é não calórico e tem um baixo índice glicêmico, ok? Então, como adoçante, que nós chamamos de natural. E existem aí também uma infinidade de adoçantes artificiais. Coloquei só, acho que dois, o aspartame, que é bem conhecido, né? Ele é calórico também, tem um alto poder adoçante, então ele adoça rápido, né? E não tem necessidade de muita quantidade para adoçar. Não utilizar em altas temperaturas. Então, o aspartame, ele não serve para preparar alimentos. Então, se vai fazer, por exemplo, aí um mingau com o uso de adoçante, vai se colocar esse adoçante depois, né? Quando ele já tiver uma temperatura mais baixa. Então, sempre usar o aspartame pensando nisso, tá? Não utilizar em altas temperaturas. Ele é encontrado aí nessas infinidades que a gente conhece, temos diversos tipos aí de adoçantes do aspartame. Os ciclamatos e a sacarina também não são calóricos, esses não são calóricos e também são industrializados de formas que a gente conhece aí, vários desses aqui. Agora é importante esses ciclamatos, né, o uso aí moderado. Eu até estava lendo, o ciclamato em alguns países ele é proibido por ter uma causa aí cancerígena. Então, no Japão, nos Estados Unidos, proibiram o uso dos ciclamatos, esses adoçantes artificiais. E aí, às vezes, a gente vê, né, vai comprar adoçante, é o mais baratinho, né, às vezes, que a gente acaba comprando. E aí, a gente precisa ter essa atenção também, né, com esse uso desses adoçantes artificiais. E agora, olhando isso daqui, ó, leite, peixe, ovos, nós vamos lembrar, então, de um outro nutriente. Já pensaram aí? Na carne, no queijo, no peixe? Bem, nós estaremos falando, então, das proteínas. Vamos falar um pouco sobre proteínas. E qual a função das proteínas, né? A proteína tem várias funções. Da sustentação aos tecidos. Então, os tecidos, eles precisam de proteína para ficarem firmes. Transporte, né? A gente vai ver transporte aí. São transportes de outros nutrientes que precisam das proteínas para serem conduzidos. O controle metabólico, a contração muscular, que normalmente a gente, o músculo ele se contrai, ele relaxa, então essa contração também é uma das funções das proteínas.
A proteção imunitária, né, melhora aí a imunidade, e a função nutricional. Então, é um nutriente que ele não tem como substituí-lo, ok? E a deficiência de proteína, o que ela pode causar? Então, a gente vai ver que a deficiência ela pode causar uma perda de peso, né? Perda de tecido, né? Então, a gente de massa muscular. Então, essa deficiência proteica a gente precisa estar atento. O edema é outra causa da deficiência. A desnutrição, a perda de massa muscular, como eu falei, que vai acabar ocasionando aqui a perda de peso, né? E o marasmo, esse marasmo aí e kwashiorkor são duas deficiências, são dois tipos de desnutrição. E é esses dois tipos, marasmo e kwashiorkor, que eu vou pedir para vocês uma pesquisa aí. Não é aquele trabalho que eu falei de apresentação, apenas como pesquisa, mas na frente eu vou estar falando sobre isso. Então, a deficiência de proteína no organismo, ela pode causar várias patologias, né? Vários problemas. Bem, lipídios. Vamos então falar rapidamente aqui sobre lipídios. E aí, lipídios é outra coisa gostosa, né? A gente vê que a gordura, né, ela acaba dando um sabor diferente, né, nos alimentos. E a gente tem que ter uma cautela, né, um cuidado com a ingestão desses alimentos. Então, é só a gente imaginar, né, você faz uma batata frita aí naquele air fryer, né, naquele que é sem gordura, e faz uma frita na gordura, né? Se a gente for comparar a nível de sabor, muitas das vezes a sem gordura não fica com sabor tão gostoso quanto a feita na gordura. Mas em nível assim, de qualidade, né? A gente pensa assim, poxa, ela não tá tão gostosa como a frita na gordura, mas é mais saudável. Então a gente vai observar que os lipídios, a gente precisa deles também, mas devem ser usados com cautela. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre os lipídios é que eles são substâncias que em temperatura ambiente ele não se mistura à água, certo? Óleo com água, né? A gente não vai encontrar. E outro, que eles podem ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, os lipídios, que são as gorduras, né, que a gente está falando, ela tanto pode ser de origem animal quanto de origem vegetal. Quais as funções desses lipídios? Também fornecem energia para a gente. Ele ajuda a transportar as vitaminas, dar mais sabor, isso daí a gente não pode negar, e participa na síntese de hormônios. Então, as funções básicas dos lipídios, a gente tem essa. Então, é importante aqui, ó, transportar vitaminas, síntese de hormônio, fornecer energia e dar mais sabor, ok? Como a gente já falou. Bem, a gordura em si, né, os lipídios, ele começa, né, sua digestão no intestino delgado. Então, quando vocês estudaram aí a anatomia do sistema digestório, vocês vão relembrar isso daí. A partir do momento que ocorre a ingestão, né, dos lipídios, a nível de duodeno, que é aqui no intestino delgado, vai ocorrer a liberação da bile, que ajuda na dissolução dos lipídios, das gorduras que a gente ingere. Então, depois que ele passa por essa digestão, ele vai cair na corrente sanguínea e uma parte dessa ingestão, ela é captada pelo fígado, então vai para o fígado, né, para transformar-se em energia, e a outra fica depositada no corpo. Então, a gente precisa entender, né, que essa digestão aí, que essa ingestão da gordura é o que vai acumulando aí nos nossos tecidos. E o pior, né, a necessidade humana de quanto que a gente precisa, de 30 a 35% apenas da nossa dieta precisa ser de lipídios. E quando o indivíduo tem uma taxa de colesterol alto, é importante ingerir menos lipídios. Então, as gorduras, né, esses lipídios,
eles precisam ser ingeridos com cautela, ok? Então a gente tem vários alimentos aí, óleos, quando a gente fala de origem vegetal, de origem animal, então a gente acaba tendo aí alguns alimentos que a gente já conhece, né? São as gorduras em geral. A deficiência de lipídios, né, a falta de lipídios no organismo, ela pode causar uma dermatite, como a gente está vendo aqui, um mau funcionamento da retina, pode ocasionar um emagrecimento exagerado. E aí a gente observa, né, por que a gente observa que em caso de emagrecimento exagerado, ocorre a perda de vitamina também. Então, normalmente, com o emagrecimento, a falta de vitamina ela vai junto. Por quê? Porque algumas vitaminas, que a gente vai ver na próxima aula, são vitaminas lipossolúveis, quer dizer, elas precisam dos lipídios, né, para serem transportadas no organismo. E o excesso, né? Olha só, não vou nem falar. Mas o excesso de lipídios, né? A gente vai ter aí o aumento do peso. Uma patologia aqui também, ó, diferente, chamada de aterosclerose. Não é arteriosclerose. Arterioesclerose é uma patologia e aterosclerose é outra patologia. No caso da aterosclerose, é a formação de ateromas que ocorre. A formação de ateromas são placas de gorduras que ficam localizadas, vão se aderindo às artérias e vão causar, né, uma obstrução do fluxo sanguíneo. Quando a gente fala em arteriosclerose, é aquele endurecimento da artéria, então é diferente. A aterosclerose, ela vem, né, como origem aí da placas de ateromas. Então, essas placas de ateromas se aderem, podem às vezes se deslocar durante o fluxo sanguíneo, causando uma embolia por lipídio, por excesso de gordura no organismo. E a hipercolesterolemia, né, que é o aumento do colesterol na circulação sanguínea, né, isso daí é o que a gente conhece, né, o colesterol alto. Então, você é o que você come, né? Ai, não gosto nem de olhar. Então, aqui a gente tem, né, os vegetais e aqui a gente tem, né, as coisas gostosas, hambúrgueres da vida. E aí vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. Fibras alimentares, eu vou deixar para falar em um outro momento, tá? Porque já tem 22 minutos, senão a aula fica muito extensa. Então, hoje eu vou parar aqui. Vou depois gravar uma aula sobre fibras e sobre vitaminas também para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada e fiquem com Deus.